Olá, eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui um pouco mais cedo hoje para transmitir para os irmãos algumas informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical de hoje. E essas informações nós sempre transmitimos neste horário, através dos vídeos que nos são enviados, onde os irmãos enviam respostas para o assunto da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos continuar o nosso tema, o nosso assunto, que é ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo. E desta vez iremos fazer uma ligação entre o assunto da semana passada, que estava relacionado àquilo que aconteceu na cruz com o Senhor Jesus, com relação à parábola dos trabalhadores na vinha, os horários, aquelas horas do dia. E agora nós vamos ter uma primeira pergunta relacionada ainda ao assunto da semana passada, e vamos entrar agora num outro assunto onde veremos todo esse quadro que nós estávamos vendo até aqui na parábola dos trabalhadores e também naquilo que acontece com o Senhor Jesus na cruz. Nós veremos isso agora profetizado num outro quadro lá no Velho Testamento, ali na figura de Abraão e de Isaque. Por isso, então, vamos à nossa primeira pergunta. Lendo João 19, versículo 30, responda: por que Jesus deu o brado final e em qual momento se deu esse fato? Esta pergunta nós vamos direcioná-la lá para o estado de Santa Catarina, e quem vai responder é a nossa irmã Rafaela. A Rafaela, ela pertence ao grupo de jovens da nossa igreja lá em São José, uma cidade de Santa Catarina, e ela pertence também ao grupo de oração Semente Preciosa. Rafaela, a paz do Senhor Jesus, pode responder. Em João 19:30, vemos que Jesus dá o brado final logo antes de morrer. Jesus, ele entrega seu espírito. Ali ele é partido como o Cordeiro Eterno. Ele entra no Santíssimo. Ele rasga o véu do templo para que nós tivéssemos acesso a um local que antes não podíamos alcançar. Somente o sumo sacerdote da lei, uma vez ao ano, com o sacrifício de animal, poderia entrar naquele lugar para fazer a expiação dos pecados do homem. Jesus foi o Cordeiro Eterno, que entrou no Santíssimo uma vez e rasgou o véu do templo. A partir dali, agora sempre que quisermos alcançar comunhão com Deus, clamamos pelo sangue de Jesus. Esse brado de Jesus, ao mesmo tempo que foi um brado de dor, pois ele estava ali entregando seu espírito, foi um brado de vitória, porque o projeto profético de salvação foi cumprido. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Rafaela. A paz do Senhor Jesus. É maravilhosa essa expressão relacionada àquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. O brado de Jesus, ao mesmo tempo que foi um brado de dor, também foi um brado de vitória, porque foi a vitória em favor das nossas vidas, porque estava no projeto profético de Deus e o Senhor Jesus cumpriu ali. Muito bem colocado na sua resposta. Ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Obrigado, Rafaela. Glória a Deus. Sim, irmãos, nós temos também uma frase que foi postada no nosso portal relacionada a esta primeira pergunta. E essa frase veio de lá da Suíça, a nossa igreja ali em Friburgo, na Suíça, e quem escreveu esta frase foi a nossa irmã Priscila Spindler. Ela pertence ali à igreja de Friburgo, na Suíça, e ela escreveu sobre este assunto dizendo o seguinte, vamos ler o que ela escreveu. Nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote e cordeiro, ofertou a oferta perfeita. Que maravilha a colocação feita na frase que a nossa irmã postou no portal, respondendo a esta primeira pergunta. Glória a Deus. Sim, irmãos, vamos então continuar agora com a nossa segunda pergunta. Assim como a primeira, ela é uma pergunta para todos responderem. E a segunda pergunta diz assim, lendo o texto de Gênesis capítulo 22, verso 4, responda, qual a relação profética que podemos encontrar no ato de Abraão e Isaque com relação ao sacrifício do Senhor Jesus? Muito bem, essa pergunta
nós vamos ter a resposta lá do estado do Rio de Janeiro. E quem vai responder é a nossa irmã Camille. E a linguagem que a irmã Camille vai usar para responder essa pergunta é a língua brasileira de sinais, Libras. Ela é do grupo de acessibilidade da nossa igreja lá em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver então agora e ouvir a interpretação da resposta da nossa irmã Camille. Meu nome é Camille. E este é o meu sinal. Eu faço parte do grupo de oração Semente Preciosa. Eu irei responder a pergunta número 2. Deus Pai enviou Jesus para que desse amor na cruz. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, o projeto de salvação se cumpriu. O Senhor nos deu salvação. Significa ter vida eterna. Amém? Amém, Camille. Exatamente esta a resposta. O Senhor Jesus nos deu salvação e isso significa ter vida eterna. Muito bem respondida a pergunta, né? E também queremos desejar a paz do Senhor para a nossa irmã que fez a interpretação de Libras desta resposta. Muito bom, glória a Deus. Nós temos ainda, irmãos, nessa segunda pergunta, uma frase também que foi postada no nosso portal relacionada a essa segunda pergunta. E essa frase, ela foi escrita por um grupo de jovens. E esse grupo de jovens é um dos nossos grupos de jovens lá de Angola, na África. E ali na nossa igreja em Luanda, a igreja de Maculusso. E os irmãos ali, os jovens, escreveram o seguinte, eles postaram a seguinte frase sobre essa segunda pergunta. Vamos ler. O filho de Abraão, Isaque, foi poupado, mas Jesus, o Filho de Deus, não foi poupado da cruz. Ou seja, uma resposta muito bem colocada da relação profética que podemos encontrar no ato de Abraão e de Isaque com relação ao sacrifício de Jesus. Resposta muito bem dada e uma frase muito bem colocada pelos nossos irmãos jovens, do grupo de jovens, ali da nossa igreja em Maculusso, lá em Luanda, em Angola, na África. Muito bem colocado, glória a Deus. Sim, irmãos, continuando agora, vamos à nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta, ela diz assim, qual o significado profético dos seguintes elementos? Letra A, a lenha. Letra B, o terceiro dia. Letra C, o jumento. E letra D, os dois moços que ficaram. Quem vai nos dar a resposta de parte desta pergunta, porque é uma pergunta que exige uma resposta muito longa, vai ser exatamente a nossa irmã Estela. A nossa irmã Estela vai responder a nossa pergunta 3, letra C. E ela pertence ao grupo ali de jovens da nossa igreja em Uruará, no estado do Pará. Vamos ouvir então a Estela. Irmã Estela, a paz do Senhor. O jumento, na figura da lei, transportou a carga por um certo tempo. Tinha um limite, mas o terceiro dia a carga passou para os ombros de Isaque. Era necessário um sacrifício perfeito. Em Gálatas 3, 24 e 25 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, a carga saiu do jumento para as costas de Isaque, e Jesus assume todo o juízo da lei sobre ele para poder salvar o homem. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Estela. Que maravilha a colocação feita na sua resposta, porque realmente a carga, o peso da lei foi suportado ali
através da lei, né, e dos profetas da lei, por um tempo. Esse tempo foi até o momento do juízo, porque esse juízo, quem realmente o suportou, o juízo da lei, foi o Senhor Jesus. Ele suportou sobre ele, porque assim o Senhor Jesus pôde salvar o homem dos seus pecados. Que maravilha a colocação feita pela irmã e a citação muito bem colocada da expressão do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 24 e 25, que depois veio a fé. Depois que veio a fé, já não estávamos mais debaixo do aio da lei, mas assim debaixo da graça do Senhor. Glória a Deus, muito bem colocado na resposta da irmã. Agora temos também uma frase nessa terceira pergunta que foi postada no nosso portal, e essa frase ela é parte de uma resposta à nossa pergunta que veio lá do estado de Santa Catarina. E quem mandou essa resposta, quem escreveu quem postou no nosso portal, foi a irmã Sara Ian Ricardo. Ela pertence à nossa igreja lá na cidade de Campinas, naturalmente Campinas do estado de Santa Catarina. E ela escreveu dizendo assim: o jumento fala da lei que conduziu o povo do Senhor até aquele momento como aio, linguagem usada pelo apóstolo Paulo, até que a porta da graça, por meio do sacrifício de Jesus, fosse aberta. Essa expressão foi muito bem colocada, essa frase, e expressa muito bem a resposta dessa terceira pergunta, letra C. Que coisa maravilhosa, glória a Jesus. Sim, irmãos, nós vamos agora dar continuidade, e nós temos mais perguntas ainda dirigidas a todos. E vamos agora à nossa quarta pergunta, e a quarta pergunta é a seguinte: por que Deus poupou a dor de Abraão e não poupou a sua dor, ou seja, a sua própria dor? Essa resposta vai vir agora do estado da Bahia, e quem vai responder agora é a nossa irmã Rosileide. Rosileide, ela pertence ao grupo de senhoras da nossa igreja lá em Porto Seguro. Irmã Rosileide, a paz do Senhor, irmã. Que Deus poupou a dor de Abraão e não poupou a sua dor. Sabemos muito bem que Deus poderia poupar a sua dor a qualquer momento. Mas ao levar Abraão àquele monte para o sacrifício de Isaque, ele estava ali mostrando a Abraão o início de um projeto de salvação que já estava tudo preparado. E ele sabia que o cordeiro vivo a ser sacrificado era o seu filho amado Jesus Cristo. Porque só através do sacrifício de Jesus é que toda a humanidade ia ter acesso a esse tão grande projeto de salvação em nosso meio. Por isso Deus não pôde poupar a sua dor para que se cumprisse esse projeto. Deus nos amou tanto que deu seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas, a salvação e a vida eterna. Amém, irmãos? Amém, irmã Rosileide. É exatamente isso. A citação de Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho. Naturalmente, a dor de Abraão, ela foi poupada porque Isaque teve um substituto. E a dor do pai, que ofereceu o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, essa dor não pôde ser poupada porque não havia substituto para o Senhor Jesus. Então, muito bem colocado pela irmã na sua resposta. E nós vamos ainda, nesta pergunta número 4, nós temos ainda mais uma resposta. Ela vem do estado de Minas Gerais. E quem vai responder é a Priscila. Priscila, ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Cataguases, no estado de Minas Gerais. Priscila, pode responder então. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta de número 4, naquela época era comum os cultos idólatras ter o sacrifício humano, mas Deus mostrou a Abraão que ele é diferente, que diferente do mundo que tem um projeto de morte para as nossas vidas, o Senhor tem um projeto de vida, e vida em abundância. Quando Abraão fala que Deus proverá para si o cordeiro, ali ele entendeu o projeto de Deus para a vida do homem, o projeto de salvação revelado em Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Priscila, muito bem respondida.
e muito bem colocada a expressão de que quando Abraão fala que Deus proverá para si o cordeiro, ele realmente estava ali alcançando, o projeto de Deus para a vida do homem. Ele estava ali numa palavra profética relacionada ao Senhor Jesus, como aquele que o Pai providenciou para ele, para si, o cordeiro, que é o Cordeiro de Deus. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. E eu aproveito para enviar um abraço especial para o meu querido companheiro, seu pai, pastor Joel Catu. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, Priscila, toda a sua família e a nossa igreja aí em Cataguases. Glória a Jesus. Agora temos uma frase também para essa pergunta número 4. E essa frase, ela foi postada no nosso portal lá no estado do Acre. A nossa igreja na cidade de Capoeira. Ali, o nosso irmão Carlos César Nunes de Araújo, ele escreveu o seguinte, vamos ler. É uma resposta que ele dá. Porque para o cumprimento da salvação, que é o projeto perfeito, Deus só tinha uma opção, o Filho Jesus, o Cristo. Muito bem colocado na resposta, nesta resposta que o irmão deu, o irmão Carlos César, e postou no nosso portal essa resposta. Glória a Deus. Agora sim, vamos para a pergunta 5. Na 4 nós tivemos 2 respostas e vamos ter agora a pergunta número 5, que é a seguinte, leamos. Lendo Gênesis capítulo 22, responda, onde estava o cordeiro? E quem vai dizer onde estava o cordeiro é o nosso irmão Lucas. O Lucas, ele pertence ao grupo de jovens de uma das nossas igrejas aqui em Vitória do Espírito Santo. Aliás, nós estamos em Vila Velha. Ele pertence à igreja em Vitória, capital do Espírito Santo. Ele faz parte também do grupo de oração Semente Preciosa. Lucas, agora você pode responder onde estava o cordeiro. Quando nós lemos o capítulo 22, nós encontramos a resposta no versículo 13, que nos diz assim. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. Eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. A resposta é no mato. O cordeiro estava em um mato. Profeticamente, o cordeiro estava na eternidade. Um aspecto que nós encontramos também é que profeticamente para Israel, esse cordeiro ainda está no mato. Ou seja, ele está oculto. Para nós, a igreja fiel, esse cordeiro já veio ao mundo, como João o viu, no capítulo de João 1:29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro morreu em nosso lugar, ressuscitou, nos dando vida eterna, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E em breve, esse Cordeiro, Jesus, virá nos buscar para nos levar para o seu reino, para as bodas do Cordeiro, para enfim triunfarmos em seu reino e glorificarmos ao seu nome. Nós podemos ver que o Cordeiro estava detrás de Abraão, no mato. Profeticamente, o Cordeiro estava junto ao Pai, desde a eternidade. Jesus é o Cordeiro, ele é um mistério que está oculto, mas para nós está revelado pelo Espírito Santo e vive em nossos corações. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Lucas. Amém. Perfeitamente essa exposição que o cordeiro estava detrás de Abraão, como expressa o texto bíblico. E quem vai ter o privilégio de ver o verdadeiro cordeiro vai ser exatamente João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 29. Ele vai ver ali o Cordeiro e vai ver por revelação do Espírito Santo e vai anunciar que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, onde estava o Cordeiro? Ele estava lá, preso pelas pontas, pontas ali significa pelos chifres, ali no mato, mas que João pôde ver o verdadeiro Cordeiro. Muito bem colocado o aspecto profético da sua resposta, Lucas. Glória a Deus. Agora temos também outra contribuição que foi enviada, ou seja, uma frase que foi postada no nosso portal. E essa frase, ela veio da República Dominicana. Essa frase, ela foi parte de uma resposta dada a essa pergunta número 5 pelo nosso irmão obreiro, irmão Hassan,
Omar Hassan. E ele é da nossa igreja lá de Bela Vista, na capital Santo Domingo, lá em República Dominicana, na República Dominicana. E ele escreveu dizendo o seguinte, que coisa maravilhosa que ele escreveu. Ele disse assim: o cordeiro estava detrás de Abraão, tipo de Deus, o Pai, quando estava de costas para o Filho, por amor a nós. Naturalmente, glória a Deus. Essa frase, o irmão Omar Hassan, ele está se referindo ao momento em que Jesus sentiu ali o desamparo do Pai, né? Então, o desamparo do Pai era uma expressão equivalente a como se o Pai tivesse virado o rosto. E ele sentiu o desamparo do Pai. Então, foi nesse momento ali que ele compara, né? O irmão Omar Hassan compara ali porque a expressão o cordeiro estava detrás de Abraão. Que coisa maravilhosa esse alcance, né? Nós tivemos inúmeras respostas a essa pergunta, inclusive da Comissão de Ciência e Fé, resposta maravilhosa, que nós vamos até postar essa resposta de forma assim especial para os irmãos lerem, né? E verem que coisa maravilhosa é esse aspecto aqui dessa pergunta. Glória a Deus. Agora nós vamos à nossa pergunta número 6. E essa pergunta número 6 agora, ela é destinada ou dirigida às crianças intermediárias e adolescentes. E mais uma vez, nós tivemos assim algumas centenas de respostas e o que mais lamentamos é não podermos ter um programa, especialmente na escola bíblica, para apresentar todas essas respostas. Mas nós vamos ver algumas e a pergunta é a seguinte: como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis 22, versículo 1? Então vamos ver essa resposta. Quem vai primeiramente dar essa resposta é o nosso grupo de irmãos da classe de intermediários da nossa igreja em Torino, lá na Itália. E quem vai nos dar a resposta ali é o Samuel e a Sara, né? Tem mais alguns irmãos e irmãs ali presentes e eles vão responder. Depois nós vamos para Brasília, lá no Distrito Federal. E ali um grupo de crianças também vai dar uma resposta, ali no Distrito Federal, em Brasília, né? E, por fim, iremos para o estado do Paraná, lá na igreja em Londrina, onde ali também o grupo de crianças intermediárias e adolescentes vão responder ali a pergunta feita pela professora. Vamos então às 3 respostas em sequência da nossa sexta e última pergunta. Pace del Signore Gesù, siamo della Chiesa di Torino in Italia e risponderemo alla domanda dei bambini. Abramo rispose: eccomi. Si trova in Genesi capitolo 22 versetto 1 che dice: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e disse: Abramo, e gli rispose: eccomi. Pace del Signore Gesù. Pace. Como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis 22:1. E são crianças, todos juntos, vamos responder a pergunta. Como Abraão respondeu ao chamado do Senhor no texto de Gênesis 22:1? Eis-me aqui! Amém. As crianças intermediárias e adolescentes de Londrina, muito bem respondida a pergunta feita pela professora, respondendo corretamente. É aquilo que, na verdade, Abraão respondeu em Gênesis 22, verso 1, quando ele foi ali chamado pelo Senhor, foi a resposta: eis-me aqui. Também as crianças lá do Distrito Federal, em Brasília, responderam muito bem a expressão eis-me aqui, como a resposta feita ali à pergunta da professora. E o Samuel e a Sara também colocaram muito bem ali o texto que se encontra ali em Gênesis, né? Muito bem lido ali pelo Samuel, e também a resposta da Sara, muito bem colocado ali pelos nossos irmãos em língua italiana. Língua italiana falada por criança é a coisa mais linda do mundo, né? Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, então, pela resposta aos irmãos. Que Deus abençoe a nossa igreja em Torino e também o nosso querido companheiro, o pastor Catani. Que Deus possa abençoar grandemente o ministério do pastor naquela igreja. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da nossa apresentação, que antecipa algumas informações em vídeos
da Escola Bíblica Dominical. E eu quero mais uma vez reiterar aos irmãos, não fiquem tristes, especialmente as crianças, intermediários e adolescentes, porque nós não temos como apresentar todas as respostas. Mas temos um programa de cerca de quase 1 hora, na parte da tarde, onde o pastor Walter Babo apresenta várias respostas da Escola Bíblica Dominical. Hoje, inclusive, temos uma programação às 12 horas, onde vamos apresentar também mais respostas de crianças, intermediários e adolescentes, e até testemunhos de Escola Bíblica Dominical, na programação de hoje, às 12 horas. Não perca pelo nosso canal YouTube. E daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você é nosso convidado para participar conosco da Escola Bíblica Dominical e receber ali o conteúdo doutrinário para a edificação espiritual. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos.